Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Amém. Você está bem mesmo? Amém. Você está empolgado? Amém. Você está feliz? Amém. Você está com o coração pronto para amar? Amém. E para perdoar? Amém. Diego, por que perdoar? Porque, irmãos, vou te dizer, talvez eu não seja tudo aquilo que você espera. Talvez eu te frustre. Meu Deus, desse jeito. Eu falo que é fácil andar comigo, porque você olha e fala assim, eu faço melhor. Então, eu sou uma pessoa que empolga você normalmente. Mas eu gostaria de começar, né, como nosso irmão falou, honrando. Honrando quem? Principalmente pastor Lucas, Camila, Toninho e mais vários outros irmãos que nós temos aqui. Eu acho, às vezes, fico com medo de estar perto do Lucas, porque sempre que eu chego perto dele, coisas na minha vida mudam muito. Então, se você está experimentando isso, aproveite, porque muito daquilo que eu e a Camila fizemos na nossa vida ministerial foi se inspirando neles, foi vendo eles, foi aprendendo com eles, foi desejando muitas vezes estar naquela fotinha que ele está postando essa semana, né? Da reunião, né? Que a gente já desejou muito. Tá perto, tá próximo. E de fato eu tenho vontade às vezes de montar uma cidade só dos amigos assim, mas eu acho que não é bíblico. Enfim. Precisamos trabalhar para ter liberdade geográfica, né? Pegar o carro e ir para onde quiser, o avião. Mas está perto de pessoas assim. Então eu sou muito feliz em poder estar aqui crescendo e aprendendo e ver o quanto essa igreja cresce e avança. É impressionante. E assim, eu vejo muito mais vocês pela internet do que presencialmente, mas é nítido, é perceptível até pela internet, ver o fogo, o zelo e o fervor que vocês têm. Eu sei que muito vem do nosso lindo Lucas, mas também parte do que a gente vai conversar hoje é esse desejo pela fonte. Amém? Quem estava aqui na semana passada? Levanta a mão. Aleluia. Na semana passada, Camila ministrou sobre o texto da Manancial de Águas Vivas e da fonte das cisternas rotas. Quem lembra? Se você não lembra, você precisa, em nome do Eterno, voltar lá e assistir. Por quê, Diego? Porque, irmãos, existe uma dieta balanceada no corpo de Cristo. Existe uma dieta que é proporcionada para que o corpo cresça e se desenvolva. E essa dieta, ela muitas vezes vai passar por comer a mesma coisa. Se você já tentou fazer dieta alguma vez na vida, você lembra que você comeu ovo várias vezes, frango várias vezes. Então, isto é a dieta que te sustenta, que te nutre. E a igreja tem esta dieta. E os temas, as ministrações, elas são colocadas, são para que exista um diferencial na nossa vida. Então, é importante que a gente esteja sempre voltando a essas mesmas palavras, vendo, repetindo, ouvindo. De fato, o crente jamais poderia ter a ideia de ler um livro uma vez, ver uma ministração uma só vez. Ninguém consegue saber tudo numa primeira vez. Mas muitas vezes nós queremos ler 775 livros novos do que repetir. Então, repetir e voltar e entender essa dieta faz parte da vida do crente. Tem crente aqui? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 14. O tema da ministração, né, o que eu desejo compartilhar com vocês, é um tema que, na verdade, é uma frase de um desenho que eu via quando eu era criança. Isso quer dizer que faz muito tempo. Quem aqui é da época dos Thundercats? Levanta a mão. Parabéns, você é velho. Você está caminhando para a meia-idade. Mas eu lembro que o Lion, personagem principal, ele tinha uma espada. Como chamava a espada? Justiceira. E quando ele precisava saber de alguma coisa, ele falava uma coisa que era... Não vou repetir a frase não, mas o resumo é: dai-me a visão além do alcance. O que é uma visão além do alcance? O que é que você hoje vê além do alcance? Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu pedi para você abrir em 1 Coríntios, certo? Vou começar por aqui então, tá? Só para não bagunçar
o culto logo no começo. 1 Coríntios 14:1 diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Bom, essa palavra seguir, ela no original, ela tem outras interpretações, outros contextos culturais da época, e alguns deles são: correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação, figurativamente de alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. E o zelo, procurar com zelo, tem o sentido de desejar sinceramente, procurar. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto, 1 Coríntios, vem logo depois do... 1 Coríntios 14, vem depois de 1 Coríntios 13. Alguém já leu 1 Coríntios 13? Graças a Deus, até o Renato Russo leu e escreveu uma música com isso. Você precisa ler todos os dias. Dia sim, dia não. E 1 Coríntios 13 é o texto do amor, é isso ou não é? De fato, 1 Coríntios 13, tem dia que você tem vontade de arrancar aquela página da Bíblia. Não sei você, irmão, mas às vezes eu leio o versículo 5 que fala assim, ó, o amor não busca seus próprios interesses. Chega a me dar uma crise. Porque eu olho para o meu dia e tudo foi pelo meu interesse. Consegue fazer esse exercício comigo? Feche seus olhos. Pense no que você fez hoje. E me fala o que você fez por alguém. Trabalhar não vale porque você desfruta do salário. O que é que você fez por alguém hoje? Precisamos ler 1 Coríntios 13 um pouco mais. Nós quem, Diego? Todos nós, irmãos. Mas daí, depois do capítulo do amor, vem esta frase, e a frase é: segue o amor. Não é busque o amor, não é procure o amor, não é encontre o amor, é segue. E por que é segue? Porque é claro, Paulo deixa bem claro isso em todas as suas cartas, porque o verdadeiro amor já foi colocado dentro de nós. O verdadeiro amor, e o amor é Cristo, e o amor é tudo aquilo que ele lista lá em 1 Coríntios 13, já foi colocado. E este amor nós não precisamos procurar, encontrar, comprar, buscar, estudar, ele já está dentro de nós. E se ele está dentro de nós, ele tem uma função, ele tem um propósito, ele é a base de todas as coisas. Mas Paulo, presumindo que a gente entendesse isso, ele fala assim, então, quanto em relação ao amor, você segue. Agora, você precisa procurar com zelo os dons espirituais. Agora, os dons espirituais, como você muito vai aprender, se você já fez o rema, você aprendeu, se você não fez, você vai fazer e aprender, tem a matéria manifestações do Espírito, e os dons espirituais, as manifestações do Espírito, são do Espírito, não são nossas. Como é que ele manda eu procurar alguma coisa que não é minha? Como é que eu faço para procurar alguma coisa que Deus dá na hora que Ele quer? E aí você vai entender ao longo da mensagem que é simples. É sempre estar disponível no lugar onde as pessoas estão. De que jeito? Com o amor. Amém? Diego, você está querendo dizer que orando na minha casa, em jejum e oração, eu não vou ter palavra de sabedoria e palavra de revelação? Bom, talvez. Mas num culto, a chance é muito maior. Num evangelismo, a chance é muito maior. Por quê? Porque os dons são dados, são ministrados com o intuito de alcançar o próximo. O Evangelho, irmãos, ele é a ideia, a história. A Bíblia é o livro do próximo e não de si mesmo. Você pode dizer isso comigo? A minha fé não é para mim. A minha fé é para o próximo. Agora você olha para o próximo, aponta o dedo para ele e fala, é para você. Amém. Abre por gentileza rapidinho em Êxodo capítulo 12. Eu falei de Êxodo, não falei? Falei errado, falei, já está precisando me perdoar, ó. Gênesis 12. Posso ler? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da
casa do teu pai e vai para a terra que você já viu. Vai para a terra que eu vou o quê? Te mostrar. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então, primeiro Deus fala para ele ir para um lugar que ele ainda nem viu. Mas ele não viu, mas já sabe o que ele vai ter que ser quando chegar lá. Que é o quê? Ser uma bênção. Existe um lugar além do que enxergamos. E se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus fala para Abraão, aonde os seus olhos tocarem, vai ser seu, eu te darei por herança. Mas, depois que Abraão morre, o Evangelho passa, vai além e chega até nós. Irmãos, ele não conseguiria lá da terra dele enxergar o Brasil, enxergar Arujá. Mas a bênção que ele se tornou chegou até mim, chegou até você. Isso foi um propósito divino de Deus para Abraão, que foi além daquilo que ele podia ver e enxergar. E o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que você faz e vive todos os dias, vai chegar em lugares aonde você nem imagina. Aquilo que você faz, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que está disponível para você, pode chegar em lugares em que você jamais imaginou. Eu gosto de uma frase que a Camila sempre diz, nem sei se a frase é dela, mas para mim que é o seguinte: embora você possa contar quantos caroços ou quantas sementes existe dentro de uma melancia, jamais você vai conseguir saber quantas melancias existe dentro de uma semente. Nós não sabemos como é que podemos influenciar a vida das pessoas. Certa vez eu fui ministrar no Remy, e às vezes quando eu dou aula eu tenho mania de usar umas meias coloridas. Acabou um culto, uma menina chega para mim e fala assim: professor, eu gostaria de agradecer você, porque a sua meia transformou minha vida. Eu juro que eu achei que ela estava me zoando. Fiquei sem graça, né? Óbvio. Como assim? Porque eu tinha mania de colecionar meia, eu dei a terceira matéria, e o Espírito Santo vem, e na minha cabeça, todas as aulas eu fico assim, fico pensando, você coleciona meia, você é menina, o que você quer fazer aqui, num curso como esse? E aí quando eu vi que alguém pode usar uma meia como essa, ou seja, ser meio ridículo, e ainda dar aula nela, isso mudou a minha vida. Irmãos, se uma meia pode alcançar alguém, você conhece o pastor Daniel Brezan, você conhece a história dele por causa de uma meia. Deus está nos detalhes. Mas o que acontece, Diego? Acontece que muitas vezes nós nos acostumamos com um manancial de águas vivas. E aí se torna muitas vezes fácil criar uma cisterna rota. Mas como você aprendeu no culto de quinta-feira passada, ela não produz, ela não agrada, ela acaba ficando limbenta ou simplesmente secando. Nós precisamos nos esforçar todos os dias para experimentar o que é o sobrenatural, o que é o diferente, o que é o extraordinário de Deus, porque tudo vem dEle. Amém? Então, agora vamos começar a ministração então. Lá em 1 Coríntios 14, como nós lemos, ele fala o seguinte: procurai com zelo, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Quero abordar um pouco isso, porque muitas vezes nós acabamos bagunçando o entendimento do que é profecia e do que é profetizar. Muitas vezes a gente acha que profecia é você ter um vislumbre de algo que vai acontecer. Quem acha que é isso? Levanta a mão. Ninguém acha que é isso? Fiquei com vontade de perguntar, o que você acha que é agora? Profecia, de fato, não é o vislumbre ou ver uma coisa que vai acontecer. Profecia, ela é uma perspectiva do eterno. Profecia é quando algo é liberado para nós sobre coisas que Deus deseja, mas que nós precisamos se mover para que elas aconteçam. Você provavelmente já ouviu profecia sobre uma pessoa, você vai tocar o mundo, você vai pregar para muitas pessoas, para multidões, e você conhece aquela pessoa, sabe que ele nem é tão crente assim. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu comigo também. Ixi, acho que Deus errou nessa. Mas o fato é que Deus não fala de como você está, Ele fala de aonde você precisa chegar, e você precisa se esforçar
para chegar neste lugar. Você precisa se movimentar, você precisa estudar, você precisa se matricular no Rema, você precisa congregar na igreja, se envolver nos departamentos, para que isso possa te aperfeiçoar, com o intuito de que nós sejamos uma bênção. Porque assim a bênção de Deus chegará até as outras pessoas. Amém? Abre por gentileza a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e versículo 1. É um livro muito conhecido, é um texto muito conhecido, é um texto que muitas vezes nós lemos ele exatamente para definir a fé. E o texto diz, ora, está muito rápido? Ora, se estiver muito rápido, você avisa, tá bom? Agora eu vou começar a falar mais devagar. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deixa eu só trocar a versão, só um minutinho. Pois foi por intermédio dela que os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, o cristão não pode procurar ver as coisas antes de ter. O cristão precisa entender que a fé dele, a vida no Espírito, vai ativar algo que ele ainda não enxerga. Se ele enxerga, não é fé. Se ele vê, não é fé. Se as contas que ele faz, se o plano dele é eficiente, não é fé. Não quer dizer que você não precisa se planejar, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Porque aquilo que já é a nossa parte, a gente simplesmente faz. Aquilo que está disponível, a gente simplesmente faz. Contando com o sobrenatural, esperando a vida no Espírito, as direções do Espírito, para que a gente possa ser uma bênção. Amém? Então, a vida de fé é uma vida que está focando no além, no futuro, no depois. E quando eu estou focando nisso, eu consigo experimentar algo sobrenatural, algo que é chamado muitas vezes na palavra, como nós lemos no texto, de profecia. Por que é então que eu preciso buscar a profecia? Porque a profecia não é para você. Quando eu profetizo algo de Deus para alguém. Não tem agente na jogada. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ela é exatamente pegar do eterno e mostrar para a pessoa algo no qual ela pode se tornar. Eu gosto muito de um exemplo, de um livro que eu li, e esta mulher, era uma mulher, ela trabalhava no Palácio de Buckingham. E a pessoa que está narrando o livro, ele fala que é muito curioso o fato dela dizer que adora ouvir profecia para as outras pessoas. Eu já vi gente que gosta de ouvir profecia para si mesmo. Agora, ouvir a profecia dos outros? E aí ela responde, porque assim eu entendo como Deus enxerga ela. E aí eu sei como é que eu preciso tratar ela a partir de agora. Irmãos, esse é o Evangelho. Esta é a mensagem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você provavelmente conhece o texto de cor. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É assim ou não é? O que fala no 16? Alguém sabe? Pastor, não vale. Fala assim, a ninguém consideremos segundo a carne, e sim segundo o que ela é no Espírito. E assim, quem está em... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Evangelho sempre vai nos chamar para este lugar, onde a nossa expectativa não está no que a pessoa é e pode dar, mas sim em quem ela pode se tornar, quando eu deixo que Deus me use para ser um canal na vida dela. Sabe, irmãos, um doente só está doente até que você se encontre com ele. Uma pessoa triste só está triste até que você se encontre com ele. Uma pessoa com dificuldades emocionais, com dificuldades no casamento, com dificuldades aonde quer que seja, só está nessa condição até que um crente encontre com ele.
Porque é vontade de Deus alcançar essas pessoas. E por que é que não alcança todo mundo? Porque tem muito crente que não está seguindo o amor e procurando com zelo os dons espirituais. Porque dons espirituais, irmãos, não é necessariamente espalhafatoso. Muitas vezes a manifestação do Espírito, ela vai ser simples, calma, tranquila e serena. Quem aqui já recebeu um abraço na igreja que transformou sua vida? Irmãos, eu lembro, num acampamento que transformou minha vida. O Vitor que está ali atrás, ó, um dos caras mais bonitos que eu conheço na minha vida. Me deu um abraço que eu quase desidratei. Um abraço, irmãos. Lembro como se fosse hoje, a Elaine falando para mim. Que Deus não tinha chamado ela para ir para as tribos. Mas, como ela era a única que estava disposta, ela ia. E aí ela disse assim para mim, bem Elaine, como não sei muito o que fazer, eu chego lá e dou o amor. E aquelas vidas são alcançadas. Sabe, irmãos, quem é que tem vontade de fluir nos dons? Levanta a mão. Vontade mesmo. Não, Diego, eu quero mesmo. Eu quero procurar esse negócio de fluir nos dons. Levanta a mão. Você precisa, irmãos, enxergar além do alcance. Além do que você vê. Não só para obter as suas coisas, mas principalmente enxergar o potencial em alguém, a verdade em alguém, enxergar, procurar em Deus quem aquela pessoa pode ser quando encontrar com o verdadeiro evangelho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Tenho 28? Não, desculpa, antes de 1 Coríntios 12, abre em Romanos 12. Você conhece Romanos 12? Fala sobre renovar a mente, amém? Começa dizendo sobre o culto racional, certo? Versículo 3 diz que pela graça foi-me dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o como? Na proporção da sua fé. Vou terminar o texto para você entender o contexto. Seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Irmãos, Paulo não está escrevendo coisas separadas. Ele está próximo da mudança de mentalidade exatamente por isso. Quando a gente vive a nossa vida sem conhecimento e entendimento de Cristo e do Evangelho, nós vivemos uma vida egoísta, uma vida focada em nós, uma vida que busca os nossos próprios interesses. Mas ele está dizendo, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Você precisa entender uma coisa, você precisa mudar sua mentalidade. O mundo vive assim, você não pode se amoldar isso, você tem que mudar o que você pensa. Como é que eu faço isso? Uai, como é que você faz isso? Desse jeito, se você vai ofertar, oferte com sua fé, com seu zelo, oferte entendendo que você faz parte de um corpo e que a sua oferta vai alcançar alguém. Se você vai profetizar, na proporção da sua fé, quanto é que você crê que aquela pessoa pode mudar? Quanto é que você crê que Deus pode te usar para transformar alguém? Você entende que o propósito aqui não é receber, não é ganhar, não é lucrar, não é ter um nome grande. O propósito aqui é alcançar o outro.
Este é a função do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto que nós lemos para falar da ceia. E você já aprendeu que esse capítulo não fala de como deve ser a ceia, fala exatamente de como não era a ceia. Amém? Mas chega no capítulo 12, e o capítulo 12 é muito usado para a gente falar sobre as manifestações do Espírito. Sobre aquilo que muitas vezes a gente gosta, do cheio. Só eu vi isso, né? Eu sei, imagino. Mas esse texto fala disso. Agora, o que precisamos entender? Que Paulo continua com a mesma ideia. Por quê, Diego? Porque Paulo, irmãos, ele tinha uma ideia fixa. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Falar dele e do propósito dele. E aí ele chega no capítulo 12 de 1 Coríntios e fala o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês fortemente eram atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz seja amaldiçoado. E ninguém que Jesus seja amaldiçoado. E ninguém que pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dá um pause aqui, vou só contextualizar para você. Paulo está pregando numa igreja grega. E lá eles eram politeístas. Lá tinha um Deus para cada coisa. Um Deus que roubava, um Deus que matava, um Deus que comia, um Deus que dava comida, e assim sucessivamente. Paulo está falando para essas pessoas, ele está dizendo, gente, é o seguinte, agora não é mais assim. Vocês finalmente encontraram o que é de verdade. Vocês finalmente encontraram aquilo que é santo. Vocês finalmente encontraram aquele que é pleno e completo. E este é Deus, este é o Deus do Evangelho. E aí ele vai explicar que há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. Perdão, pulei um versículo, né? Versículo 4, perdão. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É o mesmo Deus. Não é o Deus fulano de tal, o Deus ciclano de tal e etc. É o mesmo Deus, que Ele vai usar cada um, com o propósito do versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Por que ele enfatiza isso? Porque é possível, irmãos, que nessa igreja existiam pessoas que achavam que eram mais especiais do que as outras. E assim como antigamente eles eram apadrinhados pelo santo deles, né? Ah, não, porque o Deus do sonho está comigo, então por isso eu revelo o sonho. E Paulo está querendo quebrar isso e fala assim, não, gente, não é assim não. Você não precisa ficar orgulhoso quando você flui em algumas coisas das manifestações do Espírito. Porque não é um Deus que gosta de você não, e você é especial. Não. É o mesmo Deus que efetua tudo em todos, e Ele dá para cada um conforme o bem comum, não é o seu. Deus simplesmente te usa porque tem amor pelo outro. E é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas na internet que são usadas no Espírito, fluem na palavra, fluem nos dons, mas acaba caindo em pecado. Porque a unção e as manifestações são de Deus para o outro. A nossa parte é procurar com zelo. É seguir primeiramente o amor. O que é o amor? Lê lá 1 Coríntios 13. Você vai entender. Cuidar da nossa cisterna. Quer dizer, acabar com as nossas cisternas. Ficar com o manancial de águas vivas. Porque se eu retenho, é para mim. Se eu levo alguém até o manancial, é para que este alguém desfrute daquilo que Deus dá. Amém? E Paulo está explicando exatamente isso. No versículo 8 ele vai dizer o seguinte: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas dessas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer.
Amém? Você entende que Paulo está querendo acabar com essa ideia de ser filho predileto, preferido? Diego, eu não sou filho predileto? Sim, igual a pessoa que está do seu lado. Igualzinho. Todos somos filhos. Amém? E o que me faz, então, experimentar coisas novas? Experimentar o melhor de Deus? O quanto estamos dispostos a abandonar a nossa velha natureza e assumir a nossa atual natureza, ou de fato a natureza eterna, aquilo que Deus já tinha planejado para nós desde antes da fundação do mundo. E eu vou te dizer, e eu te garanto, esta natureza em Cristo, ela segue o exemplo de Jesus, que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele pensou que isso não é algo que ele pudesse se apegar. Antes, o que ele fez? Assumiu a forma de servo. Humilhou-se. Quando estamos dispostos a morrer para nós mesmos, quando estamos dispostos a não conquistar o que os nossos olhos vê, nós podemos, pelo Espírito, alcançar o que os nossos olhos ainda não viram. A fé não é para trocar de carro, irmãos. Se você crê para trocar de carro, o nome disso é inveja. Você quer ter o que o outro tem, só que na sua garagem. A fé é para transformar quem nós somos naquilo que Deus espera que a gente seja. E aí é fácil para Ele deixar um carro na nossa mão. Amém? A fé transforma a nossa vida, porque a fé acaba com quem nós somos e nos coloca em linha com quem Deus quer que a gente seja. Amém? E é isso que Paulo está dizendo. Deixa eu beber uma água. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Versículo 11. Aí Paulo para mim fala o seguinte: peraí, vocês estão entendendo? Não. Vou desenhar então. Vou desenhar. E aqui ele vai desenhar o que ele estava dizendo. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé dizer porque não sou mão, não pertenço a esse corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido dizer porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, você conhece o texto. Versículo 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Os membros têm que ter igual cuidado uns por quem? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e a cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente, e aí ele vai falar sobre os ofícios ministeriais, não vou entrar aqui agora. Paulo está dizendo e está desenhando. Gente de Deus, você precisa entender que o propósito do cristão é o outro. O propósito do evangelho é o outro. Se você estiver disposto, é tranquilo as manifestações do Espírito te usar. Ou seja, você se coloca numa posição onde a manifestação do Espírito pode fluir através de você, para que o outro seja alcançado. Jesus se movia de íntima compaixão e alcançava as pessoas. Não existe manifestações do Espírito se não houver uma intenção da nossa parte de alcançar o outro. Ah, Diego, mas eu conheço pessoas que fluem nos dons, mas não está nem aí com os outros. Irmãos, eu sei que acontece. Acontece por causa das pessoas, mas essas pessoas prestam conta. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho é sobre alguém que abriu mão de sua glória. Não tem como viver o Evangelho
sem entender que alguém que era santo e perfeito olhou na nossa cara e falou assim: tá ruim, mas se andar comigo eu conserto. Não existem pessoas descartáveis. Não existem pessoas que possam ser desprezadas. Até os membros menores são honrados. Se algum membro sofre. Diego, por que você está falando isso? Porque, irmãos, o evangelho está ficando esquisito. Você entra nas publicações, você vê crente celebrando a desgraça. Aqui pode falar desgraça. Lá em Goiânia é um xingamento horrível, desgraça. Você vê crente celebrando a desgraça do outro. Está vendo? Não andou em amor, não fez isso, não fez aquilo outro. É por isso que aconteceu. Irmãos, quando a gente chega nesse nível, irmãos, a gente já está morto por dentro. É só deitar. Olhar para os outros com íntima compaixão. Não importa se o que ela passa, aparentemente, é bobeira ou mimimi para você. Eu gosto muito de um livro e ele fala que nós precisamos aprender a virar as cadeiras uns para os outros, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, as dores dela, para que nós possamos, através do Espírito e das manifestações dele, alcançar isso. Amém? Se coloca de pé, por gentileza. E com isso eu quero dizer que se você está conectado a um corpo, você pode desfrutar dessa seiva. Eu gosto de um exemplo. Se você cortar a sua unha, o que ela se torna? Lixo, irmãos. Enquanto ela está grudada no seu dedo, você pode pintar, deixar crescer, lixar, fazer o que você quiser, mas a partir do momento que você corta, você varre e joga fora. Se você corta um galho, ele se torna lenha ou lixo. Mas quando ele está conectado na árvore, ele pode receber da seiva e dar fruto. Só existe função conectada ao corpo. Só existe vida na nossa vida quando estamos conectados ao corpo. É por isso que se conectar é um propósito de toda a igreja, porque a igreja entende isso. Mas nós precisamos entender também que a conexão não é simplesmente estar o nosso nome na escala, mas sim abrir mão muitas vezes da sua vida, da sua paz, da sua tranquilidade. Irmãos, eu baixei de paraquedas na casa do pastor Lucas, ele está me recebendo na casa dele. Não é confortável receber uma pessoa como eu. Mas ele está lá, de bom grado, servindo. Precisamos abrir mão do nosso conforto. Precisamos abrir mão do que é fácil para nós. Precisamos assumir a responsabilidade de estender a mão para quem precisa, de dar ao outro o que ele precisa. Isso é evangelho, irmão. O evangelho é o livro. O evangelho é a ideia. O evangelho, ele é a causa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diego, como é que eu posso então ter uma visão que vai além do alcance? Olhando para o outro, olhando para as outras pessoas. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, eu vou fazer alguns apelos, depois eu quero fazer algo junto com vocês, amém? Primeira coisa, quem aqui tem tido pensamentos de morte? Uma ideia na sua mente que se você morrer vai ficar tudo mais fácil. Tem alguém aqui tendo isso daqui? Faz um sinalzinho com a sua mão, eu quero enxergar e quero orar por você. Mais alguém? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não quero que você se exponha, mas eu quero orar por você. Mais alguém? Eu sei que tem. Aleluia. Feche seus olhos, você que levantou a mão. Você que não levantou a mão, intercede por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o ataque do diabo na mente dessas pessoas. Nós cremos, Pai, que elas são salvas pelo Espírito e o lugar do coração delas já é habitado pelo Espírito Santo. De modo que
o diabo não pode levar ela para este caminho. Nós o repreendemos a sua ação agora, para que ela possa desfrutar de vida boa e tranquila. Pai, em nome de Jesus, que ela possa enxergar além do alcance, além dos problemas que enxerga, além das dificuldades que vê, e enxergar o caminho poderoso, o caminho de amor, o caminho de paz, de tranquilidade, que é estar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro vida, vida, vida sendo experimentada em todos os âmbitos, mente, alma e espírito. Amém. Feche seus olhos, ainda de olhos fechados. Existe alguém aqui que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Se você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe, irmãos, que você é o objetivo deste culto. Você é o alvo de Cristo. Você é o que está além da visão. Você é aquele que precisa receber aquilo que já foi dado, perdão dos seus pecados, e encontrar a Cristo. Existe alguém aqui hoje que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida publicamente? Faz um sinalzinho com a sua mão, eu quero orar com você. Alguém? Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a desfrutar de uma vida completa e plena. O seu espírito, agora recriado com Deus, tem acesso a todas as coisas. Se tem acesso a todas as coisas, o seu espírito está pronto e perfeito. Mas pode ser que o seu corpo esteja experimentando do mal deste mundo, doenças, dores, enfermidades. Se você está aqui nesta condição, você não precisa ir embora com dor para casa. Você não precisa ir com um diagnóstico para casa. Nós podemos orar por você e você ser curado. Se você estiver aqui, eu gostaria que você levantasse sua mão e viesse até aqui à frente para orarmos com você. Tem alguém com dor, doença ou enfermidade? Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto para ministrar cura, irmãos? Em todo lugar. Existe algo chamado batismo com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência que é orar em outras línguas. O que é batismo com o Espírito Santo, Diego? É receber o poder de Deus sobre nós. Quando a gente aceita Jesus, o poder de Deus vem em nós, e quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ele vem sobre nós. Quando você aceita Jesus, o seu copo fica cheio de água, mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, esse copo cheio de água é jogado dentro de uma piscina. Água por dentro, água por fora. O Espírito Santo está disponível em você para tornar você em quem você precisa ser, mas está sobre você para que você possa alcançar e transformar a vida dos outros. Diego, como é que eu sei se eu sou ou não batizado com o Espírito Santo? Tem uma evidência, a evidência é orar em outras línguas. Se você nunca orou em outras línguas, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. E aí você pode simplesmente vir até aqui à frente com fé e ir embora orando em outras línguas, se enchendo do Espírito. Amém? Alguém não ora em outras línguas e quer receber o batismo com o Espírito Santo? Levanta a mão. Aleluia, não enxergo ninguém. Vamos então para os aspectos mais práticos. Dê a mão, perdão. Esses daqui são da internet ou estão aqui? Internet. Eu quero, já que você está curado, pleno, você vai me ajudar a orar por essas pessoas. No reino do Espírito não existe distância, irmãos. A palavra que a gente libera aqui chega lá. Amém? Eu vou orar e você ora junto comigo. Eu quero orar pela Bruna. Ela teve um acidente de moto e está na UTI. E depois eu vou orar pela Ana. Ela tem pensamentos suicidas. Primeiro pela Bruna, depois pela Ana. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Bruna. Nós declaramos vida chegando naquele quarto de hospital, Pai. Que ela seja naquela UTI tratada pelos anjos do Senhor. Pai, que os órgãos vitais dela sejam tocados, sejam alcançados, sejam restaurados. Aquele que criou os órgãos pode reformular órgãos.
Pai, em nome de Jesus, que ela possa passar por isso, Deus, de maneira rápida, leve e tranquila, em nome de Jesus, que Pai, que ela não sinta dor, Pai, que ela possa desfrutar, Deus, do sobrenatural do Senhor, fluindo do Espírito para o corpo dela, em nome de Jesus. Semelhantemente, oramos pela Ana, Pai, e declaramos: Satanás, tira suas patas do pensamento suicida da Ana. Satanás, você não tem direito de perturbar a vida dela. Eu dou uma ordem no reino do Espírito: tira as suas patas, para que a Ana possa enxergar quem ela é no Senhor, o sobrenatural do Senhor acontecendo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, agora muito rápido, eu gostaria que você desse as mãos uns com os outros. Pode fechar os corredores. Diego, para que isso, Diego? Pelo amor de Deus. Porque, irmãos, você é de uma igreja que ama, de uma igreja que se importa, de uma igreja que entende o Evangelho. E você entende também que você não vai orar por você agora, amém? Vai orar pelo que está do seu lado. Então feche seus olhos. Diego, o que é que eu vou orar? Irmãos, seja guiado. E se você tiver a vontade de dizer alguma coisa diferente para essa pessoa, diga. E se você ouvir algo que não condiz, dê um feedback. Cara, fala para você, não tem muito nada a ver não. Ah, Diego, eu vou ser grosso? Não, irmão. Você está ensinando a essa pessoa a como ser guiado pelo Espírito. Nós estamos entre famílias, é aqui que nós precisamos praticar o amor. Amém? Amém? Feche seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Seu Espírito possa estar sobre cada um, Pai, tocando, alcançando, fluindo, dando a eles, Pai, coragem, entendimento e ousadia para interceder uns pelos outros, porque todos fazemos parte de um só corpo. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam transbordar no Espírito, que eles possam desfrutar do sobrenatural do Senhor. Eu oro, Pai, para que eles possam ter vislumbres de um futuro, que eles possam abandonar, Pai amado, essa ideia de construir para si uma cisterna, que eles possam fluir no que é o Espírito, enxergando uns aos outros como alvos do seu amor, como alvos do seu Evangelho. Ouviu o que eu estou dizendo? Continua com o olho fechado. É o último apelo que eu vou fazer. Existe aqui alguém, algum homem, existe aqui alguém que tem vergonha de orar pelos seus em casa? A mulher tem vergonha de orar pelo marido, o marido tem vergonha de orar pela mulher. Existe alguém aqui nesta condição? Se você estiver nessa condição, eu gostaria que você levantasse a mão, para que a gente possa repreender isso, em nome de Jesus. Alguém sente, ou todo mundo aqui é rápido. Não, minha mulher está doente, eu oro por ela na hora. Tem vergonha nenhuma não. Alguém? Glória a Deus. Vocês estão muito melhor do que eu às vezes tenho vergonha. Às vezes ministrar perto da Camila eu já fico com vergonha. Aleluia. Irmãos, Cristo
Evangelho, irmãos, é a maior ideia que já existiu. O Evangelho é o que nos resgatou. Digo, eu não sei como. Dê um abraço. Ame. Enxergue além daquilo que você vê. Enxergue o outro além do que ele pode ser. E às vezes, tomando um café, profecias vão sair, vidas serão transformadas, e você nem vai precisar dizer, assim diz o Senhor. Porque o sobrenatural, irmãos, não está ligado com o espetacular, está ligado com o poder de Deus e com as santas palavras. Amém? Pode soltar a mão do seu irmão, depois você pode dar um abraço nele. Eu gostaria de citar só 3 livros para poder entregar no tempo.